Uma iniciativa da Clint que vai trazer os maiores nomes do mercado de empreendedores digitais para falar dos temas mais atuais e também do futuro do nosso mercado. Hoje o nosso convidado é o Romani Souza, ele é fundador de uma das maiores escolas de hipnose e psicologia do mundo. Romani, muito obrigado pela tua presença, cara. É um prazer estar aqui conversando contigo e, por favor, se apresenta para o pessoal. Muito obrigado também pelo convite. O meu intuito aqui é poder contribuir com você que está assistindo. Eu venho da área do presencial, eu trabalhava com formações presenciais em hipnoterapia, coaching, ensinando psicoterapia, e depois eu fui para o mercado online, e o meu objetivo aqui hoje é poder ajudar tanto nessa parte das vendas, criação de time, quanto poder ajudar em relação à mentalidade, ajustar a parte da psicologia em si, para conseguir ter um negócio de sucesso. Show de bola, cara. Bom, para a gente começar o nosso papo aqui, eu acho que a gente vai poder falar sobre temas bem variados, né? Você tem um conhecimento vasto em várias áreas aqui, eu acho que a gente vai poder expandir bastante o nosso conhecimento para o dia a dia de quem é expert aí, do pessoal que é estrategista, mas para começar a falar, cara, eu queria entrar inicialmente na parte de vendas especificamente, né? Tu mesmo já tem um histórico aí de já ter utilizado Inside Sales para vender principalmente eventos presenciais, mentorias e tudo mais. Eu sei que tu usa isso também dentro da tua operação e eu queria que tu contasse para a gente, cara, como é que essa operação funciona, como é que ela funcionava, qual que era o teu papel especificamente, talvez como é que é o teu papel hoje, né, e como é que era constituída essas equipes de vendas. Aprofundam para a gente um pouquinho. Uma coisa que eu quero trazer, que eu acho que pode contribuir bastante, é que quem trabalha no mercado digital tem muito a ideia de que o mercado digital é trabalhar com lançamento exclusivamente. Aí fica, um momento eu tô rico, outro momento eu tô pobre, e eu vim na contramão um pouco disso, que eu comecei fazendo vendas de forma online, através da internet, através de anúncios, só que para venda de mentorias ou formações presenciais inicialmente. Comecei em 2015 e no início eu não tinha Instagram, não produzia conteúdo. E como que eu fazia essas vendas? Basicamente, eu tinha time comercial, eu treinava pessoas, a pessoa se cadastrava no formulário, um cliente que não sabia quem eu era, nunca tinha me visto, mas ele tinha o problema que eu soluciono, eu agendava uma call com esse cliente e eu fechava esse cliente. Isso aconteceu até eu chegar a faturamento de mais de 1 milhão ano, sem produção de conteúdo na internet. Depois, só muito depois, só em 2020, logo antes da pandemia, que eu comecei a focar mais em lançamentos, em focar mais nos infoprodutos, até porque o negócio estava dando certo. E eu também não acho que não é parar de fazer lançamento ou achar que eu devo deixar de fazer as coisas que eu já estou fazendo. É simplesmente plugar estratégias que tem a ver com o time comercial em processos de vendas como lançamento. Até tem uma ideia, né? Que tem gente que fala assim, eu trabalho com lançamentos. Não, ninguém trabalha com lançamentos. O lançamento é um processo de venda. É a mesma coisa, eu trabalho com só time comercial. Não, o time comercial é um processo de venda. E a ideia é ter vários processos de venda, desde o webinário, desde time comercial, desde social seller e assim por diante. Tem várias estratégias que cada vez mais o mercado exige se a gente quiser realmente se profissionalizar. E eu acredito ser muito, muito importante ter um time comercial para quem deseja se profissionalizar, para ter uma ideia, o que isso reflete aqui nos meus resultados. Eu já teve lançamento de investir, por exemplo, 150 mil no lançamento, e no primeiro dia de carrinho aberto, vender 150 mil. Então parece que, nossa, tá horrível, porque abriu o carrinho e vendeu 150 mil, geralmente o primeiro dia é o dia do pico, faz estratégia de tsunami para as pessoas fecharem mais no primeiro dia. Só que, através de vendas ativas, com time comercial, trabalhando bem aquela lista, fazendo recuperação, indo no 1 a 1 com cada um dos clientes, porque são seres humanos do outro lado. A gente fechou dentro do final do mês mais de 500 mil em faturamento. Eu estou dando um exemplo de um lançamento e que foi equipe comercial mais lançamento. Então, quem está fechando os olhos para essa oportunidade de juntar time comercial com estratégias que já são bem conhecidas no mundo digital, vamos dizer assim, até porque para mim não existe negócio digital, existe negócio. E o digital é um dos canais de venda.
Ah, com certeza, cara. Eu queria tocar num ponto aqui que tu comentou que eu acho que é fundamental, principalmente quando a gente olha nessa questão de vendas ali, que é o fator pessoas, né? Tu mencionou ali, pô, a gente tá falando com pessoas e tudo mais, e cara, eu vejo que assim, né, a minha percepção, durante muito tempo dentro do digital, por mais que, beleza, temos pessoas que são os leads, os clientes ali e tal, eles eram muito tratados como números, né? Ou números dentro de um faturamento, que nem você falou, ou números de resultado mesmo numérico. Ah, vendi para, sei lá, 600 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Né? E eu vejo que hoje está mudando um pouco essa percepção, já conversei com algumas pessoas em relação a isso, de que, cara, entender muito bem qual que é a dor daquela pessoa, saber quebrar aquela objeção, entender, isso não é só bom para venda, mas é bom também para o conhecimento do teu próprio produto ali dentro, né? De, pô, eu conversar com o meu cliente, ou com o meu potencial cliente, entender qual que é o problema dele, saber por que esse cara não quer comprar, por que ele quer comprar, né? E dar um pouco mais de atenção para isso. Eu acho que tem uma nova página que está virando em relação a essa interpretação da pessoa que está do outro lado, né? Do lead deixar de ser um número. Eu não sei o que tu pensa em relação a isso, mas da hora que tu estava comentando ali, essa visão veio na minha cabeça, eu queria te extrair um pouco de ti, assim. Eu acredito muito nessa ideia, porque são pessoas realmente do outro lado, e eu sei, muita gente até roda pesquisa para entender mais quem é o chamado avatar, quem é o cliente ideal, só que também entender que a nossa equipe é feita de pessoas. E a nossa equipe precisa entender quem é o avatar, quais as dores dele. Não é só, a pesquisa não é feita só para o expert. E aí fica até um ponto. Se o chamado expert, aquele que está fazendo a venda dentro de um evento online, um lançamento, ou o que seja, ele que é a pessoa que chave para fazer a educação, entender as dores, entender os sonhos e fazer todo o processo de vendas acontecer, é como se ele fosse o vendedor da empresa dele. E ele basicamente vai ter que carregar a empresa ainda muito nas costas, por isso tem muita gente até dando burnout nesses momentos. Assim, muita gente fala, nossa, o mercado está saturado. Na verdade, estamos vivendo, entre aspas, a pandemia do mercado digital, porque é quando volta as coisas mais no mundo real, que é agora as pessoas não ficam em casa o tempo todo, assistindo live o tempo todo, e aí vem o que acontece no mundo real mesmo, que é necessário se importar com o ser humano do outro lado, não é mais, peraí, eu vou só te mandar um login e senha e você, eu não quero saber seu nome, não quero saber quais as suas dificuldades ou como contribuir com você da melhor forma. Hoje, cada vez mais, essa atenção humana é necessária. E aí vem a oportunidade, inclusive, para vendas de mentorias, que, inclusive, o mercado está bem mais aquecido em relação a vendas de mentorias justamente por isso. Porque as pessoas entendem a importância desse contato humano. E esse contato humano não precisa acontecer somente após a venda. Ele pode acontecer antes da venda também. Desde o momento de o lead entrou, como que eu posso tratar esse lead como um ser humano? Como que eu posso fazer, entendendo? Eu lembro quando eu comecei, basicamente, entrava poucos leads. Às vezes entrava 4 leads no dia. Para conversar com cada uma daquelas pessoas, saber o nome de cada uma daquelas pessoas para fechar uma turma. Aí, às vezes, hoje, entrou 200 leads. E eu vou tratar aquilo só como número. A realidade não são números. Cada uma daquelas pessoas são pessoas reais. Inclusive, tem um grande amigo meu, o Vitor Damasio, não sei se vocês conhecem, ele também fala muito sobre isso. Não são números, são pessoas. E cada vez mais o mercado vai se sofisticar para que, ainda mais com a inteligência artificial, da forma que está, conhecimento cada vez mais vai se tornando commodity, e o grande diferencial está na humanização desse processo. Daqui a pouco, você vai ver que vai ter conteúdo em si, a própria inteligência artificial vai conseguir fornecer boa parte desse conteúdo. Agora, ter aquele suporte, colocar a cabeça para pensar junto, saber o nome, se importar, isso faz toda a diferença. E isso vem não só após a venda ter acontecido, e sim antes da venda acontecer. Tratando cada um dos leads como um ser humano, entendendo... Olha, uma coisa que pouca gente faz, e é uma coisa que eu faço questão de fazer aqui na minha empresa, nem que seja uma vez por semana, uma vez ao mês, eu pego para ligar para os leads. Eu, pessoalmente, eu não precisava fazer isso, eu tenho time comercial. Hoje aqui a gente fatura múltiplos 7 dígitos ano, e ainda assim, por que você faz isso, Romano? Você tá maluco? Não, porque eu quero entender as dores, os desafios,
o que esses leads reclamam, quando eles não têm dinheiro, o que geralmente é objeção, qual a objeção quando eles falam que não estão tendo tempo, para poder personalizar e fazer com que a equipe performe melhor, mas eu também entender o que aquele ser humano está passando. Outra coisa que faz muita diferença também nesse processo é, junto com o time comercial, tratar o time comercial como um ser humano, não só como número também. O time comercial desenhar o avatar junto com você, o time comercial entender as dores do seu cliente, o time comercial assistir o seu lançamento, fazer um resumo do lançamento, para poder entender de fato o que ele está oferecendo para aquela pessoa, para entender que quando a venda acontece, o cliente do outro lado ganha muito mais do que quem está fazendo a venda de fato, porque a vida dele pode se transformar, e eu acredito muito nisso. E eu acho que o mercado como um todo, para quem trabalha com vendas online, vai cada vez mais para esse lado humano. E aqueles profissionais que vão ficar focando só em vender, vou colocar aqui commodity, sem algum diferencial, sem algum tipo de suporte mais humanizado, vai ficar cada vez mais difícil e aí vai falar que o mercado está saturado. E um ponto que tu tocou que é bem interessante, assim, a gente compartilha bastante dessa visão até, inclusive aqui dentro da Clint, essa questão de entender que existe um processo humano que precisa ser feito pré a venda, né, durante o processo de venda e inclusive depois que a venda aconteceu. Né? Então, assim, por exemplo, a gente se preocupa muito aqui internamente em, cara, a gente tem um onboard de cliente, a gente tem um processo de implantação quando o cliente compra o nosso vamos chamar, né, a plataforma da cliente como um produto, né? A gente faz um onboard, a gente tem um acompanhamento com esse cara porque a gente quer que ele tenha sucesso, né, dentro do nosso produto. A gente quer que ele, enquanto ele estiver dentro do nosso ecossistema aqui, cara, ele esteja usando o que a gente tem para oferecer e ele goste daquilo que ele está usando, né? E eu vejo que antigamente era muito comum a gente, cara, vende lá, se o cara está assistindo ou não, eu não sei, se eu estou acompanhando quem que é o cara, não sei, faz uma pesquisa meia boca lá para dizer que X% está acompanhando e o resto que se exploda, né? E aí eu acho que a visão está mudando um pouco também para esse outro lado, onde, cara, pô, peraí, o meu produto é realmente o que o cara precisa? Onde é que ele está travando? Né? Pô, ele está travando aqui nesse estágio. O que eu, né, como empresa, e eu acho que essa é uma visão muito importante que tu trouxe, não é eu como negócio digital, é eu como negócio, preciso fazer ali naquele momento para, cara, melhorar aquele processo e garantir que daqui a pouco você possa vender uma mentoria, né? Eu estava conversando aqui na semana passada com uma outra pessoa e a gente estava comentando justamente disso, que muitas vezes para você conseguir vender uma mentoria que tem um custo mais alto para aquela pessoa lá, muitas vezes ele já tem que ter comprado algum produto dentro da tua história ali, da tua esteira de produtos, né? Para ele se convencer de que o teu produto é legal, de que a pessoa que está ali ensinando de que é íntegra, que o conteúdo é bom, que as pessoas que estão por trás prestando suporte vão realmente te ajudar. Se o cara está tão satisfeito, é muito mais fácil você fazer uma venda para esse público interno que você já tem de clientes, para você subir o ticket dele e conseguir levar ele lá para uma mentoria de, sei lá, 2.500, 1.000, 5.000, até, sei lá, valores muito mais altos que esses, né? E agora você tocou num ponto importante, tem uma frase do Russell Brunson que ele fala basicamente o seguinte, que quem gastar mais dinheiro com a primeira compra do cliente vence. Entre aspas, como assim vence? Porque se o meu produto custa 1.000 e eu posso gastar 1.500 para alguém comprar o meu produto de 1.000, fica muito inviável para o concorrente conseguir concorrer comigo. Eu vou dar um exemplo agora, atual, de gigantes sofrendo isso. Eu vou dar exemplo de empresas gigantescas. A Netflix, que é uma empresa gigante. A Netflix, ela tem um streaming de vídeo. Por que que pela primeira vez também na história a Netflix começou a ter menos usuários do que tinha antes? Começou a ter concorrência, tem Disney Plus, tem Amazon Prime e assim por diante. E aí vem um ponto, enquanto que a Netflix ela tem que cobrar um ticket maior para poder, porque o produto principal dela é a Netflix em si, tem a Amazon Prime que o produto principal não é o streamer de vídeo. Então, como que a Netflix vai bater de frente se ele pode levar prejuízo no produto de entrada, fica cada vez mais inviável no longo prazo. No curto prazo, até é possível concorrer, mas o longo prazo, enquanto que outra plataforma consegue cobrar menos e entregar um serviço de qualidade igual ou superior, porque ela vai ganhar no LTV do cliente, o LTV significa as outras compras, o tempo que o cliente passa comprando de você, e no mercado digital é da mesma forma.
Se eu tenho um serviço de mentoria, se eu tenho um serviço que seja de assinatura para o cliente poder renovar, eu tenho condição de levar prejuízo na entrada da primeira assinatura desse cliente. E o meu concorrente, se ele dá um acesso vitalício, tem gente que faz essa maluquice. Vou vender um curso com acesso vitalício, aí depois, daqui 10 anos, você não sabe nem se você vai estar vivo. Isso pode dar problema até para sua família depois, em relação ao acesso. E a questão é, você não consegue garantir suporte vitalício, você não consegue... Isso não é bom nem para você, nem para o seu cliente. Eu vou dar um exemplo da Clint aqui. Já imaginou, se o acesso da Clint fosse vitalício, a chance é que daqui a pouco ela ia quebrar, ia ser ruim para mim também. Ia ser ruim para quem é cliente da Clint, não é só para a empresa, não é só... Ambas as partes. Eu gosto da ideia de pensar em como transformar o produto em assinatura. Ah, Romani, mas meu produto, ele não dá, é um conteúdo que o cara vai consumir e aí acabou. Então, pelo menos oferece acesso estendido. Você pode fazer um upsell de acesso estendido daquele, vamos dar um exemplo, que seja um curso de espanhol. A pessoa pode ter um acesso estendido de mais 1 ano, de mais 2 anos, e quem sabe ainda assim pode se tornar um programa de assinatura. Eu posso pensar em vender mentorias a partir do momento que a pessoa se torna cliente, e eu não preciso nem esperar que a pessoa... Até um ponto interessante. Uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais, não se trata necessariamente do cliente ter consumido todo o conteúdo, e sim daquele cliente conseguir fazer valer. Eu vou dar um exemplo. Imagina a Clint, o CRM. Se eu usei o CRM da Clint e durante 30 dias ele me trouxe de retorno por causa de algumas funcionalidades 5 vezes o faturamento, mesmo que eu não usar o resto do ano inteiro, ele se pagou. E a mesma coisa eu penso em relação quando você pensa em construir, seja uma mentoria, um curso, plataformas de assinatura. Uma coisa que eu gosto muito é pensar como eu vou fazer esse cliente ter a primeira vitória rápido, para que ele sinta, valeu a pena. Você deu o exemplo aí do onboarding. Eu cada vez mais tenho feito isso com os meus produtos. Hoje a gente consegue taxas inferiores a 1% de reembolso, que é uma taxa muito menor do que as taxas comuns de mercado, porque justamente a gente trabalha com onboarding no cliente. Ah, mas é um produto, para entender um pouco mais da minha esteira, eu tenho a comunidade de assinatura, onde as pessoas aprendem sobre psicologia, hipnoterapia, e essa comunidade tem várias formações, e a pessoa vai do zero à maestria, tem todos os conteúdos que ela quiser saber sobre psicologia ali dentro. Essa comunidade custa R$ 1.200, 12 vezes de R$ 99,70, basicamente R$ 1.200. A partir da comunidade eu tenho programa de pós-graduação, eu tenho mentorias, eu tenho outros produtos, outros serviços. E o meu objetivo também é, a pessoa comprou a comunidade, por que não? Logo em seguida tem a página de upsell vendendo o evento ao vivo. Aí, logo depois que ela comprou o evento ao vivo, por que não ela já não aplicar para poder fazer parte da pós-graduação? Ah, Romani, mas pouca gente. É normal, eu vou trabalhar com pouca gente mesmo. Talvez de cada 10 pessoas que compram a comunidade, 2 vão comprar o evento ao vivo e talvez de cada 20, uma vão comprar a pós-graduação. Mas isso faz a diferença no LTV do cliente, isso faz a diferença no final das contas. E aí, outro ponto que é muito importante, eu não preciso deixar só a página de upsell fazer o trabalho, não. A pessoa comprou, por que não? Alguém ligar para a pessoa, dar boas-vindas, ajudar ela a fazer o onboard, garantir que ela acessou a plataforma. Quantos reembolsos não acontecem porque a pessoa pensa que foi enganada e não conseguiu acessar a plataforma, e na hora que você vai tentar falar com ela, ela já está nervosa e você não consegue mais contornar aquela objeção por causa do timing. Então, o que a gente busca fazer aqui no Instituto Romani? A pessoa se inscreveu, alguém vai ligar para essa pessoa, dar boas-vindas, explicar. Se ela não comprou o evento ao vivo, ela pode comprar ali no onboarding também, isso é bom para ela. É tratar como um ser humano, é entender qual o nome dela, entender qual o principal desafio que ela tem, que fez ela se inscrever na plataforma, inclusive direcionar um conteúdo que vai ajudar ela, para ela sentir que está tendo a primeira vitória. Porque se ela veio porque ela tinha problema de insônia, por exemplo, ela vai lá e assiste o conteúdo que ajuda ela a resolver o problema de insônia, mesmo que ela não assistir mais nada, ela sempre está pago. Já valeu para mim. Isso reduz reembolso, isso faz o cliente ficar mais satisfeito, faz ele sentir que
ele tem um atendimento diferenciado, e isso é uma coisa que muita gente negligencia. Falar, ah, não, mas isso vai me dar trabalho. A questão é, o que eu vejo, se você quer ser profissional, você tem que começar a agir como profissional. O mercado, não é que o mercado está saturando, o mercado está se profissionalizando. Está ficando cada vez mais como, na verdade, no mundo real é. Se você chega numa loja e você vai comprar um produto, você conversa com um ser humano. Tem um ser humano para te atender, no geral, na maioria das vezes. No mercado tradicional, já é muito mais comum, de certa forma, ter experiências onde você conversa com alguém. Aqui no mercado online, ainda está muito login e senha, muito vai lá e compra sozinho, e eu acredito que essa diferenciação de tratar como ser humano, pensar estratégias de LTV do cliente, humanização, processo de onboarding, estratégias para fazer pós-venda e não somente no momento da compra, porque isso aí também é um ponto interessante. Ó. Vou falar sobre dados de checkout. Tem algumas estatísticas que já mostram que se um cliente compra alguma coisa online, um curso online, em média, em 65 dias, ele vai comprar outro curso online, seja seu ou de outra pessoa. Então, se eu sei que ele vai comprar outro, por que não? Eu entrar em contato e ver como está sendo a experiência dele e oferecer algum próximo passo, ou oferecer algum tipo de serviço, ou mesmo que ele não comprar nada, ele vai ficar satisfeito. Isso vai facilitar a minha renovação no ano seguinte. Ele está entendendo o que ele comprou, ele sabe como que funciona. Por exemplo, no meu caso é uma plataforma. Ele tem, no meu caso, tem sempre atualizações. Avisar ele das atualizações, entregar uma experiência de entrega, de compra e de pós-venda, que para mim a venda não acaba quando o cliente faz o pagamento. Para mim é essencial essa questão, tanto do onboarding, tanto da venda após a venda também. Por quê? Senão vira aquela coisa chamado beijo de carnaval. Como beijo de carnaval? Tenho certeza que tem gente aqui que pega, conhece até produtores que fazem isso. Chega, vende e aí some. E aí você precisa de suporte, não tem? Quem já teve uma experiência? Talvez se você que está assistindo aí teve uma experiência como essa, compartilhe aqui abaixo. Não precisa citar nome se você quiser não, mas se você já teve uma experiência como essa, que você compra um produto, aí de repente você pede suporte, não tem, aí você vai tentar contato, é muito difícil, você manda um e-mail, 2 semanas depois alguém te responde naquele e-mail, você se sente distante, você desiste daquele produto. E às vezes ainda fica cobrando, principalmente sem você querer que está cobrando na sua fatura do cartão, e aí fica uma experiência ruim para você, você não vai comprar mais aquele produtor, e aquele produtor funciona tipo gafanhoto, que ele tem que ir, o que está dando certo agora é isso aqui, vamos lá vender isso daqui. Não, agora o que está dando certo é aquilo outro, vamos correr para aquilo outro. Não, agora é aquilo outro, vamos correr para aquilo outro. Mas eu não estou pensando na jornada do meu cliente, eu não estou pensando no LTV desse cliente, eu não estou pensando em cuidar desse cliente. Agora, se eu olho para aquele ser humano e penso o que ele precisa depois disso daqui, porque todo produto, quando alguém compra ele vai ter um outro problema depois. Exemplo, se o cliente comprar que seja a plataforma da Clint, que é um CRM excelente, que inclusive eu utilizo aqui no Instituto Romani, ainda assim ele pode pensar, caramba, agora eu tenho o desafio de contratar a equipe de venda, agora eu tenho o desafio de treinar a minha equipe de venda, eu treinei a equipe de venda, agora eu tenho o desafio de fazer a equipe de venda performar mais, agora eu tenho o desafio de treinar a liderança de venda. Então sempre tem um outro desafio, tem sempre um próximo lá. E se eu pensar qual é esse próximo lá que eu posso oferecer para esse cliente, fica mais fácil pensar no LTV dele e fazer com que seja bom para ele, bom para mim, que a gente crie um relacionamento duradouro, que não seja esse beijo de carnaval, que seja uma possibilidade da gente estar junto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Nessa troca onde todo mundo sai ganhando. Exemplo, o meu objetivo, quando eu me inscrevi, eu fiz a assinatura para usar o CRM da Clint, o meu objetivo não é pensar, nossa, eu vou ficar aqui 1 mês e vou sair. Meu objetivo é pensar, tomara que a Clint continue existindo pelos próximos 20 anos para que ela melhore, esteja evoluindo constantemente e constantemente o meu negócio junto. Esse é meu objetivo.
E eu estou falando da cliente, mas é sobre qualquer produto, qualquer serviço. E aí vem aquela questão, você como cliente, no primeiro momento, qualquer pessoa, às vezes a gente vai comprar, a gente fica assim, cara, mas será que esse negócio funciona? Então ninguém quer ficar usando o negócio um mês, não. Todo mundo tem aquele trial que às vezes a maior parte das empresas até podem oferecer 7 dias, 30 dias, assim por diante, mas ninguém, nem o cliente, que se ele gastou o tempo dele ali naquele... O objetivo dele não é não ter o problema dele solucionado. O objetivo dele é, peraí, se eu assinei aqui que seja os 7 dias, os 30 dias, o meu objetivo é conseguir fazer isso funcionar. E aí vem uma história que eu gosto de contar, que é a história do balde furado. Que história que é essa? Basicamente, imagina uma loja onde um cliente chegou lá reclamando que tinha uma loja que vende baldes. Aí um cliente chegou lá reclamando porque tinha o balde que estava furado. E aquele balde vazava, estava todo furado. E o lojista, ao invés de ouvir o cliente, ele ficou puto e falou, cara, que cliente chato, falando que o balde está furado. Aí chega o segundo cliente falando que o balde está furado. Ele ignora e reclama do cliente. Aí depois o terceiro cliente, ele ignora e reclama do cliente. O que esse lojista não está vendo? Tem balde furado na loja dele. Aquilo é uma consultoria gratuita. Não recebe como uma tijolada. Claro que vai ter clientes difíceis que às vezes vão falar coisas que não tem nada a ver. Mas ouve e pensa, o que eu posso aprender com isso, que eu posso melhorar no meu processo de venda, que eu posso melhorar em relação ao meu produto, ao meu serviço, e de acordo com a realidade do meu mercado, do meu público. Ah, mas no outro mercado o público age de forma completamente diferente, mas você tem que pensar no seu público. Exemplo, eu tenho muitas pessoas que me procuram atualmente, tendem a ter, pelo menos a maior parte, mais de 40 anos, estão buscando mais autoconhecimento, mais bem-estar, mais qualidade de vida, às vezes passaram por um burnout, às vezes estão passando por um processo de querer entender mais ou sobre autoconhecimento, ou são terapeutas que desejam se profissionalizar, se especializar. Entendendo isso, eu sei que eles vão agir de forma diferente de talvez outros mercados, e aí eu tenho que criar uma experiência de atendimento congruente para eles, senão eu vou ter um balde furado. E quando o cliente dá esse tipo de feedback, é uma grande oportunidade de ver, peraí, será que não tem um negócio na minha máquina que talvez está produzindo alguns baldes furados que eu posso consertar? E olhar para dentro. Então, eu acredito que é muito importante essa questão de fazer não o beijo de carnaval, e sim construir um negócio que seja possível servir aquele cliente ao longo do tempo. Eu acho que uma coisa que está bem claro, pelo menos para mim, assim, eu acho que é uma coisa muito clara, principalmente para as empresas que estão no mercado mais tradicional, vamos chamar assim, que é o jogo do longo prazo. A gente está construindo uma coisa que precisa perdurar, porque a gente não quer entregar, eu acho que tu deu um exemplo muito bom, assim, né? A gente não está criando a Clint aqui, que como empresa de tecnologia tem até relativamente recente, mas a gente já tem um histórico muito grande, a Clint já nasceu lá em 2011, mas enfim, se transformou, nasceu como agência, depois virou empresa de tecnologia, mas como tecnologia entregando para o mercado de infoprodutos, a gente está há relativamente pouco tempo. Só que a gente não está aqui em pouco tempo, daqui a pouco pensar em outra ideia e mudar, não, a gente está construindo uma coisa de longo prazo. Né? Então a gente vai, que nem você falou, tudo que você falou ali está dentro do nosso plano, a gente tem sonhos que daqui 5 anos a gente vai estar fazendo XYZ para os clientes do nosso mercado, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que talvez possa ter faltado muito dentro do mercado de produtores digitais, principalmente pelo fato de que é um mercado muito novo. E quando é um mercado muito novo, ele é um mercado também de muito oportunismo, muita oportunidade. E aí você vai fazendo que nem você falou, ele vai pescando uma coisa aqui, pescando uma coisa ali, mas no final, cara, negócio é negócio, né? E já existem empresas aí no mundo inteiro que têm negócios muito bem consolidados e que usam certas metodologias, que têm certas formas de se lidar com negócios que já estão comprovadas aí no mercado e que não tem muita discussão. E o que eu acho que está acontecendo agora é justamente o que? A gente tem um mercado de infoprodutos aqui que está começando a amadurecer e ele está começando a se conectar com aquilo que o mercado tradicional já faz. E muitos já sacaram que, cara, esse é o processo que eu tenho que seguir. Então, olhar muitas vezes para o que parece ser velho, e aí eu acho que isso é um ponto que eu vejo muito, assim, porque o que está lá no mercado tradicional, para algumas pessoas dentro do nosso mercado, é uma coisa muito velha. Que nem eu falei ali no começo em relação a Inside Sales, puxa, Inside Sales é super antigo, não tem nada de novo.
Só que para o mercado de infoproduto é novo. O pessoal está começando a usar agora e está descobrindo, putz, cara, isso aqui é sensacional. E eu acho que ainda tem um pouco de reticência em relação a isso de algumas pessoas que estão aqui, alguns experts, alguns estrategistas, por olhar esse mercado e falar, não, peraí, eu tenho que pensar naquilo que é a novidade. Mas, na verdade, aquilo que é a novidade, para outros mercados, já é algo que já está funcionando há muito tempo e a gente é que não começou a aplicar para o lado de cá, vamos dizer assim, né? E isso que você falou é muito interessante. Eu não preciso reinventar a roda. Eu preciso, muitas vezes, olhar, peraí, o que está funcionando e que talvez eu possa plugar no meu negócio? O que já funciona e sem precisar reinventar a roda? E aí também, quando eu falo sem precisar reinventar a roda, o negócio ele tem que se atualizar, obviamente, mas eu vou dar um exemplo, Blockbuster, Netflix, é óbvio, eu tenho que atender o meu cliente é meu chefe. Se o cliente precisa de transformação, eu tenho que transformar para poder continuar servindo ele no longo prazo. Mas quando eu digo no seu beijo de carnaval e ficar igual gafanhoto para lá e para cá, é conseguir continuar servindo esse cliente no longo prazo, se renovando, mas principalmente olhando qual a necessidade do cliente e o que o mercado já tem, que já funciona e que já está validado, que eu posso plugar no meu negócio. E tem muita coisa. Por exemplo, quando se fala de infoprodutor, o mercado de infoprodutores no geral ainda tem muita desorganização em relação ao financeiro, ainda está bem iniciante, bem amador no geral em relação a time comercial. A maior parte você fala que é um SDR, nem sabe o que é. A pessoa vai falar sobre inside sales, não tem noção exatamente como funciona inside sales, não tem noção sobre contratação, sobre construção de time comercial. Então, ainda é uma coisa, entre aspas, que está entrando nesse mercado, mas é uma coisa extremamente validada em outros mercados e que eu posso usar, que já tem empresas que fazem bilhões com inside sales, com time comercial, e tem várias estratégias, até falando de time comercial, tem várias estratégias diferentes que podem ser diferentes canais de vendas. Eu vou dar um exemplo. Por que não? Eu vou dar exemplo de coisas que eu já usei. Eu já usei outdoor vendendo curso. E aí você fala, cara, mas para que você usou outdoor? Você não sabe fazer? Ah, não sei, mas o outdoor se pagou. Eu coloquei o outdoor, eu estava vendendo um curso de 3 mil, eu vendi 2. Então eu vendi 6 mil, eu tive um custo de aquisição de cliente, valeu para mim aquele outdoor. Então eu tenho que olhar, tem oportunidades que às vezes, Romani, mas o anúncio também poderia ter trazido retorno? Poderia, mas isso também funcionou. E eu também olhar para, até mesmo dentro do time comercial, posso ter um time que vai trabalhar mais com indicação, eu posso ter um time que vai ser vendedor, representante comercial, posso ter um time realmente interno, que vai ficar mais com a minha cultura de vendas. Eu posso testar modelos e, óbvio, eu devo olhar isso com empresas que já estão funcionando. Exemplo de empresas que fazem muito bem o processo por indicação e que também eu acredito ser muito negligenciado no mercado de venda de infoprodutores, tem empresas como Prudential, MetLife, Mongeral, de venda de seguros, eles uma empresa bilionária com B, empresas bilionárias que 100% dos clientes vêm de indicação. Fechou um cliente, pega indicação. Fechou um cliente, pega indicação. Por que a gente ainda não usa isso tanto? Eu fiz um lançamento, eu vendi para 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, para quantas você pediu indicação ativamente? Para quantas você ligou oferecendo um próximo passo? Não. Ficou lá, eu vendi só. Então, cada vez mais eu acredito que vai ser importante plugar esses outros modelos que já funcionam em outros mercados também para quem trabalha com vendas online. Hoje, eu vou dar um exemplo dos meus números. Eu acredito ser um número que ainda está muito baixo, perto do que eu quero, mas a gente consegue cerca de 18% das vendas vem de indicação. Então, de faturamento de múltiplos 7 dígitos, 18% é uma quantidade que para mim é bem interessante. E eu estou falando sobre indicação, como que você pega indicação? É simples, a pessoa comprou, alguém liga para ela, faz o onboarding dela, ofereceu o evento ao vivo, ela não quis, fala, eu queria, você usa, o jeito que eu faço, né? Eu faço basicamente dessa forma, eu falo, você usa, vou até dar um exemplo com o Arthur. Arthur, você usa iPhone ou Android? iPhone. Abre o seu WhatsApp e vai rolando os contatos, e se tem alguém que você conversou recentemente, alguém que você lembra,
que possa também ter interesse e aí eu falo do mesmo objetivo que ele entrou procurando, me passa os contatos que eu vou cuidar dele. E aí você pode mandar uma mensagem falando que eu vou entrar em contato, que vai ser um prazer poder trazer ele para, como eu gosto de chamar, para a nossa família de parceiros de missão aqui. Então é um exemplo simples de implementar esse processo durante a venda que de repente se aumenta ali, que seja 10% das vendas. Isso pode fazer a diferença entre fechar o ano com lucro ou fechar o ano no prejuízo. Pois é, cara, essa questão, ela muitas vezes é que nem você falou, assim, eu acho que tem muita coisa que ainda é negligenciado, né, por talvez não existir uma inteligência, vou chamar de inteligência de mercado dentro dessas empresas, desses produtores digitais, para entender que, porra, existe mais coisa, né? E aí eu até queria tocar numa questão aqui que eu acho que é a segunda parte do nosso papo, que é um fator, cara, que eu acho que assim, eu entendo que, claro, né, eu acho que tu trabalha com um público muito mais amplo, mas acho que a gente pode pegar talvez exemplos aqui de experts, estrategistas, né, e até puxando essa tua questão mais da saúde mental, e eu acho que existe um fator que pode estar, talvez, preso assim no mindset das pessoas, que é um fator de negação, que eu acho que é não querer fazer essas mudanças por N motivos, né? Achar que é muito difícil, já está no momento, que nem você exemplificou muito bem, no momento já próximo de um burnout, por exemplo, o cara não quer encontrar mais incomodações para ter para si, porque muitas vezes, que nem você comentou, né? O cara depende muito dele para poder fazer a venda, né? E aí aquela questão assim, se você não fez live essa semana, você não vai vender, né? Isso é muito estressante para o cara, né? E eu vejo que existem vários casos que são assim. Pô, se você parar de postar na rede social, a sua empresa para de vender, putz, cara, isso aí é um baita de um problema e provavelmente deve estar tirando o sono de muita gente. E aí eu já vejo entrando um pouco mais nessa questão de saúde mental, eu imagino o desafio que esse pessoal deve estar tendo que ter para também conseguir mudar esse mindset, muitas vezes quando o cara já está nessa visão mais negativa, assim, para poder dar o próximo passo, né? E aí eu acho que queria extrair de ti aí uma visão em relação a isso, não sei qual que é a tua opinião, eu não sei se por acaso já viu isso acontecer dentro do nosso mercado, eu sei que tu atende, né, múltiplas pessoas de nichos diferentes, mas enfim, queria pegar a tua percepção em relação a isso. Isso daí, na psicologia, é bem fácil de identificar esse tipo de comportamento e também, você falou do burnout, está cada vez mais comum infoprodutores entrando em burnout, pensando em desistir de tudo. Tem infoprodutores que chegaram a faturamentos de 7 dígitos e falam, cara, eu não quero mais isso. Tira ano sabático simplesmente por falta de autoconhecimento e olhar para dentro. Como assim, Romani? Falta de autoconhecimento e olhar para dentro. Por quê? Quando eu vendo um produto, quando eu vendo um serviço, eu não tenho que pensar só se vai ser bom para outra pessoa do outro lado. Eu tenho que pensar se isso vai ser bom para mim e se isso tem a ver com o estilo de vida que eu quero levar. Tem pessoas que estão falando, cara, eu vou entregar 50 lives, que eu vou te acompanhar e tal, e de repente você não precisa fazer tudo. Ao invés de desistir de tudo e pensar, vou tirar um período sabático, o que eu poderia tirar da entrega, que ainda assim seria uma boa entrega e que poderia gerar bons resultados para aquela pessoa e que me traria qualidade de vida, e o que eu posso começar a parar de fazer que está me esgotando e o que talvez eu deva começar a fazer que vai me ajudar a ter mais resultados sem tanto esgotamento. Eu vou dar exemplos disso daqui e trazer conceitos da psicologia para ficar mais claro. Tem um pesquisador, ele se chama Skinner, e que é muito nítido ver isso com ratinhos. E aí vai dar para trazer isso para o ser humano na explicação. Basicamente, o Skinner ele faz testes comportamentais em animais e principalmente com ratos em laboratórios. Ele fez, né? Ele já não está vivo mais. Mas, basicamente, o que acontece? Imagina que eu quero reforçar o comportamento de um ratinho, apertar uma alavanca sempre que ele quiser beber água. Então, ele sabe que ele quer, ou vai ter uma comida que ele gosta. Ele vai lá, aperta a alavanca e ele recebe o prêmio. E o mercado de lançamento é basicamente isso. Nossa, sempre que eu precisar, eu vou lá, faço o lançamento e aí eu recebo o prêmio. Entre aspas, estava assim. Aí, de repente, a pessoa aperta a alavanca e ela não recebeu o prêmio que ela esperava. O ratinho apertou a alavanca e, de repente, ele não recebeu a água ou a comida que ele gosta.
o que acontece com o ratinho nesse primeiro momento? Ele vai ficar estressado, vai elevar o nível de cortisol, ele vai começar a apertar desesperadamente a alavanca. Só que acontece uma coisa. Imagina, eu estou querendo treinar o ratinho para ter um novo comportamento. Se eu quero que agora ele tenha que dar uma cambalhota para receber a água, qual que é a nova estratégia que ele tem que seguir? Dar a cambalhota, não é apertar a alavanca mais, é dar a cambalhota. Então, ele vai ficar desesperado. Ele vai apertar mais, apertar mais, apertar mais, e ele vai achar que se ele apertar muito, vai sair água. E aí, vamos supor que ele apertou 200 vezes e o pesquisador ficou com dó dele. Isso aconteceu em alguns casos. Falou, cara, ele está tão desesperado, vou dar um pouco de água para ele. A situação piorava para o ratinho, ao invés de melhorar. Por quê? O ratinho pensava, agora eu tenho água. Então eu já entendi. É só eu me esforçar muito mais naquilo que eu fiz no passado que eu vou conseguir ter o resultado que eu desejo. E aí ele desespera e cria uma espécie de, chamado na psicologia de reforço intermitente. É quando ele não sabe se vai ou não ter aquele tipo de reforço, e aí ele fica desesperado, chegando ao ponto de ele ficar apertando aquela alavanquinha até morrer, desesperado. Pensando, é isso aqui que funciona, é só isso que me dá água, e ele não tenta fazer a cambalhota. Agora, se chega um momento que, peraí, não tem água realmente, ou não tem a comida que ele gosta realmente, ele começa a testar outras coisas. Aí ele vai para um lado, vai para o outro, aí sem querer talvez ele dá uma cambalhota. Aí de repente sai. Em pouco tempo ele começa a entender novas estratégias. E aí ele começa a usar a cambalhota a favor dele no processo. Isso também vai regulando os níveis de ansiedade dele. E eu dei o exemplo da cambalhota com o ratinho, mas para fazer essa analogia em relação ao que acontece com muitos dos infoprodutores. Que eu estava acostumado a fazer uma coisa e eu pensar que então eu devo fazer isso desesperadamente. Ah, não funcionou, mas eu tenho que fazer mais desesperadamente, sem olhar para dentro e pensar, peraí, será que é isso mesmo que o que o meu cliente está pedindo agora? Tem até uma frase do Jeff Bezos que eu acho muito legal, que ele fala que o que fez ele construir a Amazon da forma que ele construiu não é necessariamente olhar para os concorrentes. É lógico que é importante entender o mercado e tudo mais, mas é mais ainda olhar para o cliente, para entender a necessidade do cliente. Para entender, peraí, cliente, você está querendo que talvez agora seja uma cambalhota? Ao invés de ficar só apertando a alavanca, por que não olhar para o cliente e também dar a cambalhota? E aí a cambalhota, nessa analogia, às vezes pode ser implementar um time comercial, às vezes pode ser criar estratégias que vai fazer com que você não precise entrar num burnout, entrar num esgotamento e, ao mesmo tempo, olhar para dentro no processo de autoconhecimento. E isso é muito interessante, porque ninguém se frustra com fatos. As pessoas só se frustram com expectativas em relação aos fatos. Eu tenho um conceito de maturidade que eu mesmo desenvolvi, que é o seguinte. Para mim, maturidade é saber dar boas expectativas em relação aos fatos. Isso é maturidade. Como assim, Romani? Uma pessoa imatura, acontece uma coisa, eu vou e reclamo e fica desesperado e não sei o quê. É porque ela deu expectativas desajustadas. Não é não dar expectativas. É saber criar ótimas expectativas. E aí, como que eu posso fazer isso? Eu vou dar um exemplo prático. Quem aqui talvez se lembre do primeiro 6 em 7 que fez? Primeira vez que fez 100 mil reais em 7 dias. Talvez você tenha ficado super feliz, isso tenha alegrado o seu dia, o seu mês, mas de repente você faz outro 6 em 7, você está triste com aquilo. O resultado talvez tenha sido excelente da outra vez, mas você, cara, nada está dando certo para mim. Então percebe o quanto nós precisamos ajustar expectativas em relação a fatos também, e aí isso que faz pessoas às vezes entrar em burnout. Começa a entrar num loop e de querer comparar o palco do outro com os próprios bastidores. Para mim, a comparação ela é prejudicial. A inspiração é boa e a inspiração é aquilo que te move a ir adiante. A comparação é quando eu estou olhando o que eu não tenho e pensando eu sou um merda porque eu não tenho aquilo, eu começo e de repente eu me martirizar, de repente aquilo me leva para baixo. O que é inspiração? É quando você olha e fala, caramba, eu posso crescer, eu posso evoluir, eu posso
me desenvolver. E aí muita gente confunde. Tem gente que fala assim, a comparação é boa. Não, psicologicamente tem vários estudos que já mostram isso, quanto é prejudicial. Você pode olhar, você pega uma pessoa que às vezes ela tem até estudos na psicologia que mostra, tem feito com animais inclusive, tá lá um macaquinho, aí o macaquinho ele ganha uva, aí o outro macaquinho ganha uva, os dois estão felizes. Aí começa o estudo diferente. Um ganha pepino, ele tá super feliz porque ganhou um pepino, o outro ganhou pepino, os dois estão felizes. Aí os dois estão ganhando pepino, aí o segundo ganha uva e o primeiro continua ganhando pepino. O primeiro fica puto da vida. Ele não consegue, ele bate na jaula, ele desespera, ele fica louco, porque ele não aceita ter ganhando aquele. Antes você estava feliz. Então ele vai ter cortisol, ele vai sofrer. E aí tem uma frase do Viktor Frankl que é: quando eu não consigo mudar o mundo lá fora, eu mudo o mundo aqui dentro. Eu me transformo por dentro. E aí tem a ver com, eu não estou dizendo que eu tenho que olhar para aquela uva não como comparação do macaquinho, eu tenho que olhar como inspiração. Porque não vai adiantar eu chorar, espernear, senão eu vou ter aquele comportamento infantil que funcionava quando a gente tinha, sei lá, meses de vida. Que eu chorava, minha mãe me trazia mamadeira, me dava para mamar. Mas no mundo, quando você chega na vida adulta, se você começar a chorar, você não aguenta. E aí vem aquele problema até, seja o chefe, às vezes dá um esporro no trabalho, a pessoa, não, vou morrer. Porque ela não aprendeu a lidar com frustrações. E aí vem esse ponto também, de olhar para dentro, passar por um processo de autoconhecimento, aprender a lidar com essas frustrações, olhar para aquilo que você já tem, ser grato. Tem um livro que eu recomendo muito, quem quiser aprofundar mais nesse tema que eu estou falando aqui, dá uma olhada no livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tem uma passagem nesse livro que fala o seguinte, e basicamente percebe pessoas de sucesso, pessoas que conseguiram estar bem financeiramente, bem espiritual, pessoalmente. E como assim? Pegava essas pessoas e olhavam, tinha pessoas que às vezes com dinheiro com depressão, e outras pessoas com dinheiro super feliz, pessoas sem tanto dinheiro felizes, pessoas sem tanto dinheiro com depressão. E aí eu olhava o que essas pessoas felizes, de sucesso tinham. Essas pessoas olhavam para o que elas já tinham e valorizavam a jornada delas. Exemplo, teve esse exato caso citado nesse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Duas pessoas olhando para a mesma cena. Uma pessoa, dessas pessoas que eram consideradas pessoas que estavam felizes, que tinham sucesso. Outra dessas pessoas que diziam que nada na vida dela dava certo, que tudo para ela era pior, e às vezes essa pessoa até tinha dinheiro. E aí o que acontecia no caso 1 e caso 2? No caso daquela pessoa que dizia, se sentia mais infeliz, citava a mesma história e ela se via como vítima da história. Na outra, a mesma história, ela se via como eu tive uma sorte enorme. Que história era essa? Olha, a história era exatamente essa. Houve um assalto no banco. Você estava naquele banco durante o assalto. Houve um tiroteio e você foi a única pessoa atingida. Atingiu, eu não vou lembrar exatamente aonde, mas é como se fosse atingir o seu braço. Não foi um ferimento grave, mas você foi a única pessoa atingida. A pessoa que estava bem, próspera, ela olhava para a cena, a primeira coisa que passava na mente dela, ela, que sorte, bateu no meu braço. A pessoa que olhava para a situação como problema, ela olhava, eu sou muito azarado, fui o único que foi atirado. Isso aí tinha que acontecer comigo mesmo. E aí a mesma coisa acontece em questão dos negócios. É como se, não, para os outros, eu tô olhando o Instagram do outro e no Instagram o outro tá só crescendo, o outro tá prosperando e quando eu olho para o meu negócio, meu Deus, tá cheio de problema aqui e eu não sei, parece que a minha equipe não age da forma que as outras equipes de empresas de negócios online agem. E aí é a questão de comparar o palco com o bastidor, porque ninguém vai postar no Instagram aquele momento que você tá de diarreia e passando mal, vomitando, e você vai ficar postando isso no Instagram. As pessoas compartilham muito vitórias, e aí fica aquela desconexão com o mundo real. Por isso é muito importante também cuidar da saúde mental, da sanidade mental. E esse é um trabalho que eu faço cada vez mais dentro da plataforma do Instituto Romani também. E eu acho que isso está totalmente ligado com a pessoa poder evoluir, crescer e se desenvolver. Porque se você pegar qualquer negócio de sucesso, o maior diferencial não é só a parte técnica. É o ser humano por trás, são as soft skills cada vez mais.
habilidade de lidar com pessoas, a resiliência e a inteligência emocional no geral. Eu acho que eu tenho vou contar um caso nosso aqui, que eu acho que pode exemplificar um pouco. Claro que é uma forma que a gente encara esse lado mais emocional, mas, assim, a Clint é uma empresa, a gente tem 26 funcionários no total, então já é uma empresa que tem uma grande quantidade de pessoas aqui que a gente lidera e cuida todos os dias, né? E já de um bom tempo a gente criou vamos dizer assim, que é o tema da nossa cultura interna da empresa, que é um mindset de atleta, né? E tem várias coisas que estão por dentro dessa ideia de um mindset de atleta, mas elas estão muito conectadas com essa questão emocional que você falou. Porque, querido ou não, cara, vamos lá. A gente é uma empresa que tem desafios, que está procurando crescer, que tem objetivos grandes, que tem problema pra caramba. Poxa, vira e mexe, putz, deu um problema aqui no nosso, sei lá, no produto em si, não está funcionando uma funcionalidade, o cliente está reclamando, daí o CS sofre porque está atendendo o cara lá e tal. Então existe uma constante estresse que é natural para qualquer trabalho. Eu acho que isso não é inevitável. A gente vai passar por problemas. Eu acho que aí o grande ponto foi uma coisa que tu falou, como é que a gente passa por esses problemas e como que a gente torna eles mais tranquilos de serem trabalhados, inclusive, para não deixar o cara chegar num nível de estresse muito grande, né? E aí a questão do mindset de atleta para nós aqui, ele entra da seguinte forma, ele entra como uma forma de conscientizar todo mundo que está aqui dentro da empresa a cuidar tanto da mente quanto do corpo para garantir que está todo mundo legal para poder fazer esse trabalho que é desafiador. Inevitavelmente, cara, qualquer tipo de trabalho ele é desafiador. E aí o mindset de atleta ele entra muito naquele negócio que é o quanto mais você se dedicar nos treinos, cuidar da alimentação, cuidar do sono, entender que existe uma conexão muito forte entre, cara, como é que eu tô bem, me sentindo bem fisicamente, melhora o meu trabalho, e melhora o meu humor, e melhora a forma com que eu encaro, sei lá, o meu cliente. Né? O meu cliente, puta, tá lá com um baita de um problema. Pô, se você dormiu mal, tá estressado, não tá comendo direito, cara, você já vai encarar aquela situação de uma forma muito mais negativa do que se você, pô, tô me sentindo bem, acordei bem, dormi bem, tô me alimentando da melhor forma possível, sabe? Eu tenho dias após dias que estão com uma certa qualidade, e a gente valoriza muito isso aqui, e a gente tem até casos de pessoas que entraram aqui sem ter muito esse mindset. A gente tem um exemplo aqui de uma pessoa que entrou aqui fumando, tá? E eu juro pra ti, foi questão de 2 semanas, tá? Ela falou, vou começar um programa pra parar de fumar. 2 semanas! Não foi meses, que, putz, a gente enchendo o saco. Não, cara. E o pior é que, assim, nem houve uma certa chacota, não houve bullying, tá? É só o fato de que alguns exemplos que a gente tem aqui dentro da empresa, de pessoas que, pô, estão o tempo todo treinando, que traz marmita para comer aqui, comida saudável, que come salada, que faz isso, que faz aquilo, que não se vê aqui, é muito incomum alguém entrar aqui com uma garrafinha de Coca-Cola debaixo do braço, são sinais que as pessoas começam a perceber e falar, putz, cara, isso faz bem para mim também, pô, eu tô olhando aquela outra pessoa ali, e aí eu queria chegar justamente a esse ponto, se inspirar naquela pessoa. E aí você vê que tem uma pessoa que tá, putz, tá legal, caraca, como é que você faz isso aí? Como é que é isso, aquilo ali, sabe? E aí, como a gente tem um espírito de família muito grande, cara, a gente quer que as pessoas melhorem, a gente usa essa inspiração pra, cara, realmente ensinar e trazer e tal. Eu acho que isso é uma parada muito legal que a gente tenta cultivar aqui dentro, porque eu já vi, até trouxe esses exemplos justamente por isso, que realmente funciona. Né? E a gente sabe que isso deixa um ambiente de trabalho muito melhor, e a gente sabe que, cara, muitas vezes, sei lá, tem o time comercial lá tá passando por perrengue, cara, mas a gente sabe que, porra, eles unidos ali e tal, com esse mindset, eles vão conseguir passar por aquilo ali com muito mais facilidade, né, do que talvez se fosse um ambiente mais tóxico, onde as pessoas não se conversam, ou se não tem essa questão. Então a gente valoriza muito e fortalece muito essa questão de cultura, porque a gente sabe o quanto funciona, não só aqui dentro, mas também na vida da pessoa lá fora. Né? Vale lembrar que, pô, a gente não pode diferenciar trabalho de vida familiar externa, porque no fim das contas, cara, a gente acaba passando até, inclusive, muito mais tempo trabalhando do que em casa. Né? Então, acho que era essa a mensagem que eu queria passar, assim, que eu acho que é bem legal. Isso que você falou é essencial, porque o que faz uma empresa são pessoas, todo CNPJ é um monte de pessoas junto. Então, se você transforma e cresce aquelas pessoas, a empresa cresce. Não tem jeito de... E outra coisa, se tem alguém que está reclamando de todos os funcionários que tem, o problema não são os funcionários, é a pessoa. Porque é muito reflexo. Tem um livro, eu esqueci exatamente o nome do autor, mas ele é super famoso, o cara da Marinha,
que basicamente ele pega, isso aconteceu, o experimento, basicamente tinha uma prova lá que eles tinham que pegar um bote e atravessar o mar lá com aquele bote remando. E aí eles escolhem uma liderança para guiar o grupo lá, e tem várias lideranças. Aí chega, tem uma galera que está muito na frente e uma galera que está muito atrás. Aí volta, depois vai fazer a prova de novo. Fala assim, cara, por que você ficou em último? Por que você perdeu? E tinha o líder do time. O líder, geralmente, da galera que ficou em último, respondia algo como: peguei um time horrível, não dava, a galera não remava, eu fazia de tudo. Não. O líder do cara que ficou em último. Quando perguntava para o líder da galera que ficava na frente, o crédito não era dele, era do time. Ele falava assim, cara, meu time é incrível, tal, tal, tal. E aí o mais incrível nesse experimento é que eles trocaram as lideranças. Pegaram o cara que estava em primeiro e colocaram junto com a equipe de último, pegaram o cara que era o líder da equipe dos últimos, colocaram com a equipe de primeiro e foi de novo. E o resultado foi mais ou menos o mesmo. A galera que estava em último agora começou a chegar na frente e a galera que estava na frente começava a ficar para trás. Então, isso assim é um reflexo muito transparente em uma prova simples do impacto que tem a liderança ou uma pessoa ao influenciar um time, uma equipe. Porque problema tem mesmo. Problema faz parte. Inclusive, essa questão de ter esse pensamento que vai ter um monte de problema mesmo, isso é importante. Porque se não tivesse nenhum desses problemas, cara, você não teria como ganhar dinheiro com isso, que já teria gente que já teria solucionado esse problema. A gente ganha melhor quando a gente está solucionando problemas que talvez outras pessoas não estavam dispostas a solucionar. E a questão do time, e você falou de pontos importantes, alimentação, sono, e da hidratação e assim por diante, tudo isso é essencial. Para entender até sobre, tem muitas pesquisas robustas sobre autossabotagem e que você vai perceber, e tenho certeza, quem está ouvindo aqui sabe disso. Sabe naquele momento que a gente vai e come porcaria? Sei lá, você foi lá e comeu um monte de chocolate ou comeu um fast food. Quando geralmente isso acontece? Quando a gente já está próximo do esgotamento mental. Ou seja, cara, eu estava morrendo de fome, ou estava cansado pra caramba. Dificilmente você se sabota, naquele momento você está bem. Naquele momento que você, nossa, eu acordei descansado, eu estou super bem e eu vou pegar uma porcaria para comer. Geralmente isso não acontece. Geralmente quando você está bem emocionalmente, geralmente quando você está descansado, geralmente quando você não está desesperado de fome, você toma melhores decisões. Tem pesquisas até em relação a acidentes no trabalho, onde, quando que geralmente é o pico de acidentes no trabalho? Logo antes do almoço. Que é quando a pessoa está com fome, ela está pensando na comida, ela não está pensando tanto no trabalho, ela não está com foco naquele negócio, geralmente é onde tem mais acidente de trabalho. E outro ponto também que acontece muito, curiosamente, é já quando está próximo, tipo sexta-feira, próximo ao final de semana, que a pessoa não está com a cabeça ali e às vezes ela já está esgotada. Às vezes dormiu mal segunda, terça, quarta, quinta, ela está esgotada, não está bem e toma piores decisões. E entender isso é essencial para ter um time de alta performance e trazer esses pontos que você falou, porque são seres humanos. De olhar para o time, nossa, se o time não tá, se tem pessoas ali que não estão dormindo bem, não estão se alimentando bem, que talvez até a cultura do cigarro, tem empresas que teriam puxado para todo mundo começar a fumar. O que vocês fizeram foi, a cultura estava tão bem estabelecida que aquele rapaz decidiu, cara, não faz sentido isso mais. Até porque, se for parar para pensar, os nossos comportamentos, eles são gatilhos que têm muito a ver com o social também. Tem gente que começou a fumar, não é nem porque gosta de cigarro, é porque pensa, meu colega vai sair para fumar, vou fazer alguma coisa, vou sair com ele também. E aí cria a cultura até da improdutividade. Agora, isso que vocês fizeram, inclusive parabéns por isso, de ter uma pessoa que parou de fumar, fantástico isso. Isso mostra força na cultura, que tem tudo para crescer bastante. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. E nas empresas, para quem for produtor, é a mesma coisa. E não precisa começar com muito, não. Inclusive, se você tem menos pessoas na equipe, é mais fácil de criar uma cultura como essa. Porque se tem 2, 3, aí é o momento de você fazer essas pessoas se tornarem apaixonados, seja pela mentalidade de atleta, seja por qualquer que seja o ponto da mentalidade, mas trabalhar a cultura forte.
E as pessoas que estão ali, entender quais são os valores, os princípios que guiam essa empresa, tratar não só os clientes como seres humanos, mas os colaboradores, a equipe também. Porque são pessoas. Quando fala não são números, são pessoas, não é só sobre só os clientes. É sobre o time interno também. Porque se o time interno não está feliz, como que esse time interno vai tratar o cliente do outro lado? E fazer isso, ter boas pessoas e dar o espaço para que as pessoas possam errar, para que elas possam aprender, não ter aquele egocentrismo de achar só eu faço todas as coisas, é um dos pontos chaves para poder tanto sair do burnout, para conseguir delegar e ter mais confiança nas pessoas e também fazer com que as pessoas cresçam. Porque se eu vou tratar alguém como criança, ele vai agir como criança. A partir do momento que eu consigo tratar ele como adulto, essa pessoa começa a olhar para si como adulto e ela começa a se comportar como adulto. Seja o cliente externo, seja o cliente interno. Com certeza, cara. Eu acho que uma questão que eu fiquei pensando aqui é muito comum a gente ver, principalmente nos experts, eles terem essa aura de liderança muito para fora, né? E eu acho que agora está acontecendo o momento de inverter essa questão. Muitos desses experts estão precisando se tornar líderes para dentro do próprio negócio. E não é bem igual, sabe? Eu não acho que tem... eu acho que tem suas diferenças e acho que justamente isso é um período de adaptação que essa persona, vamos chamar esse cara que é o expert aí, precisa começar a entender para conseguir fazer prosperar o próprio negócio, né? Mas eu acho que, cara, nessa nota, eu acho que é uma boa forma da gente já ir amarrando para o final. E aí eu queria te fazer um questionamento mais para a gente talvez buscar um pouco de tudo que a gente já conversou aqui, mas olhando por toda a nossa conversa, acho que falando agora especificamente para a galera que está aí trabalhando dentro do nosso mercado e ainda não entendeu a importância de toda essa transição que a gente já falou aqui, do amadurecimento do mercado, da preparação mental e tudo mais, que tipo de dicas tu poderia passar para esse cara para que ele tenha, se ele realmente quer fazer essa transição, para que ele faça essa transição da melhor forma possível. E aí eu sei que entra tanto a parte mental aqui dentro também, entra também a questão de business, de negócio, e eu acho que tu poderia dar uma bela de uma resumida, assim, acho que seria fenomenal para a gente conseguir finalizar. Ó, se fosse para falar uma coisa assim que é simples, mas muito poderosa, esteja em contato com pessoas que já fizeram essa transição. E se fosse assim, é a mais simples, mas isso aí quase que te puxa. Porque às vezes a gente fica assim, cara, eu quero sair da cabeça de só trabalhar com lançamento e me ver como um negócio. Então você precisa estar em contato com pessoas que já fizeram isso. Porque senão, se eu ficar conversando só com pessoas que vão ficar perguntando só sobre o custo do lead, só sobre o criativo novo, eu vou estar com a mentalidade ainda só de infoprodutor. Eu não estou dizendo que você vai negligenciar essa parte, não. Você vai conversar também com pessoas que já passaram por essa jornada e que têm a mentalidade de empresário como um todo. Só de conviver com pessoas que têm esse tipo de mentalidade fica fácil e fica mais leve de levar o negócio, porque você começa a ver isso de forma mais natural. Porque senão você pode olhar para o seu negócio e falar, cara, mas eu estou fazendo tanto e não está dando certo, porque talvez você está se comparando com, sei lá, com alguém que não tem nada a ver com o que você deveria estar fazendo. Então, se você começa a conviver, tem até uma pesquisa do Nicholas Kristof, do James Fuller, que mostra isso, o quanto que nós somos muito o meio que convivemos. Tem uma analogia que eu gosto de dizer, que é o seguinte, eu nasci, por exemplo, em uma cidade muito pequena do interior de Minas Gerais, e se eu tivesse ficado lá e só com as referências do que eu tenho lá, talvez hoje eu estaria trabalhando de boia fria na fazenda. Falando assim, ou no máximo, talvez alguma coisa ali relacionada ao agronegócio. O que me fez abrir a visão? Foi começar a ter possibilidade de contato com pessoas que estavam fora daquele meio do que eu tinha nascido. Meu pai, quando eu era criança, meu pai era boia fria na fazenda. Aí, depois ele se tornou produtor rural, era o sonho dele, o que ele queria para mim é que eu fosse para a área da fazenda também. Só que eu tinha outros caminhos que eu queria trilhar. E qual que foi um dos grandes diferenciais que eu posso dizer que me ajudou? Foi estar próximo. Você sobe a sua média, inconscientemente. Sabe por quê? Você começa a ter anseio e admirar coisas que você antes não admirava. Eu vou te dar um exemplo. Se
tem o rapaz que nasceu na roça e ele vai ficar morando na roça o resto da vida, o desejo dele, a inspiração dele vai ser comprar um cavalo. E nada de errado, mas a visão dele vai ficar com aquela referência. A partir do momento que você consegue ampliar a sua referência e você consegue, de alguma forma, opa, peraí, existem coisas, não por comparação, mas por inspiração, que para mim são coisas diferentes, de inspirar positivamente, sem comparar o meu pau com os bastidores, mas olhar admirando. Fala, cara, eu posso também isso daqui. E estar em contato com pessoas do bem, pessoas que você se inspira, inclusive na vida pessoal, isso é muito importante. Como que é a vida pessoal dessa pessoa? Porque também não adianta você ter mentores que abandonaram tudo e destruíram a família. Cara, eu gosto de olhar para pessoas que vão me inspirar a crescer, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, porque para mim sucesso sem felicidade é fracasso. Se fosse para falar uma coisa, se conecte com pessoas boas e que têm bons resultados, que você possa se inspirar positivamente. Eu acho que esse é um dos caminhos chaves e, assim, jeitos fáceis de poder fazer isso, investindo em mentorias, investindo, seja comprando cursos, formações. Gente, hoje a gente tem uma possibilidade de uma coisa incrível. Eu vou dar um exemplo. Se eu quiser aprender com o Tony Robbins, eu posso comprar um livro dele. Eu estou tendo acesso à mentalidade dele. Ele está me inspirando de alguma forma. Então eu não preciso necessariamente ser convivendo pessoalmente um a um, não. Hoje a gente tem acesso a mentorias, cursos, formações, coisas que fazem possível eu ter acesso muito à mentalidade daquela pessoa. O simples fato de você estar próximo a pessoas do bem e que tem também esse equilíbrio entre profissional, pessoal, que conseguem crescer de forma leve, isso te ajuda e ajuda muito. E é uma coisa que eu faço. Para entender um pouco mais, eu investo por ano uns 400 mil reais em grupos de mastermind, em coisas desse tipo, porque eu sei o quanto isso faz diferença para a minha vida. E claro, cada um tem a sua realidade. Se for comprar um curso de 200 reais para ter acesso à mentalidade daquela pessoa para começar, então começa assim. Mas não pense só naquele negócio, vou ficar só consumindo conteúdo gratuito. Tem acesso a pessoas. Se você puder ter esse acesso, economiza muitos anos. Economiza vida. Mas eu acho que um bom resumo de tudo que tu falou é que, cara, o conhecimento ele é fundamental e o constante processo de aprendizado ele precisa ser para todo mundo. Não importa se você é um expert que é mega especialista em alguma coisa lá do seu mercado, você é o cara, provavelmente vai ter outra coisa de outro lado, seja no lado do business, seja no lado emocional, que você vai poder se aprofundar, aprender, se inspirar muitas vezes, para inclusive fazer uma entrega melhor ainda naquilo que você já é realmente muito bom, né? Porque a gente esquece que as outras esferas elas também contribuem para aquilo que você está querendo executar, né? E aí aqui até eu comentei em relação à questão do nosso mindset lá, eu sei que, cara, se eu tiver com meus treinos em dia, com a minha alimentação em dia, eu sei que eu vou estar performando muito melhor aqui naquilo que eu sei fazer, né? Então, e que nem você falou, talvez tenham outras áreas lá que você pode se aprofundar, que inevitavelmente, cara, vão te melhorar, sei lá, você vai lá, faz um curso, aprende, entra em contato com alguém que, cara, melhora o relacionamento com a sua família. Pô, o quanto ter um relacionamento positivo com a sua família vai melhorar o seu trabalho, né? Então, tá tudo conectado. Eu acho que a questão é ser um pouco incansável nessa busca de se melhorar e de olhar para dentro também e saber que, poxa, não é só o conhecimento técnico, muitas vezes é o conhecimento emocional, muitas vezes é um conhecimento que você não tem acesso, muitas vezes é trazer uma pessoa para poder te ajudar em relação a isso. Então, cara, pô, eu concordo plenamente, assim, tento fazer isso comigo também, claro, nas minhas devidas proporções, mas eu respeito muito quem já conseguiu entender o nível de importância disso. Bom, para a gente fechar, eu queria te agradecer muito a presença, cara. Que papo sensacional que a gente pôde ter. Não sei se tu quer finalizar com alguma coisa, se despedir do pessoal e depois eu faço o nosso fechamento oficial aqui. Muito obrigado pelo convite. Uma coisa que é muito legal até de entender esse ponto, porque talvez quem está olhando esse papo assim pode pensar, cara, mas se eu for fazer isso eu vou ter que me esforçar mais. Não, vai ficando mais leve a coisa. É curioso isso. É como se fosse assim,
tem uma pessoa que ela está no nível 3. Se vem um problema de nível 5 para essa pessoa, ela pensa que ela vai morrer. Agora, se você evolui, você está no nível 8, vem o problema de nível 5, você fala, cara, não tem problema. Nem vi problema. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que você olha e fala assim, cara, olha o que esse cara acha que é problema. Isso não é problema. Mas para ele é. E aí ter empatia também. E quando você olha, você sabe que você conseguiria passar por aquilo sem ver problema naquilo. Mas às vezes tem alguma coisa que você está enfrentando na sua jornada que você seja o cara, e eu me incluo nisso, de ser uma pessoa, cara, de nível 3 e tá vendo um problema de nível 5. E aí, crescer como pessoa também tem a ver de entender que eu não preciso saber de tudo. Eu posso ter a humildade de contratar consultorias, de contratar outras plataformas, eu usar o que existe a meu favor para poder facilitar a minha jornada e que eu consiga estar no nível 8, 9, 10, enquanto os problemas vêm e eu não vejo aquilo como problema. Fica mais leve a jornada. E para quem quiser conhecer mais, quem se interessa principalmente nos temas de psicologia, autoconhecimento, neurociência, hipnoterapia, quem quiser acompanhar, é só me mandar um direct lá que eu posso mandar conteúdo sobre. Ou no Instagram, @RomaniSouza, Romani com 2 N's, ou no canal do YouTube, meu canal no YouTube é Romani com 2 N's também, super fácil de achar. Estou sempre falando mais dessa parte de mentalidade, de autoconhecimento. Pô, cara, vou te agradecer de novo pelo fechamento. Nessa nota, a gente vai fechando mais uma conversa aqui, dessa vez com o Romani. Vou até, inclusive, pegar um aprendizado aqui dessa nossa conversa. Se você curtiu esse nosso conteúdo aqui agora, cara, indica para alguém que talvez vai fazer diferença na vida dessa pessoa também, e acho que é um bom ponto. Passa lá o nosso site e diz, assiste lá a palestra do Romani com o Arthur, que foi sensacional para mim e talvez pode servir para outra pessoa, beleza? Então a gente fica nessa e até um próximo vídeo aí, um grande abraço para todo mundo.